Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês, professor José Maria. Esse é o módulo 2 do nosso curso de interpretação em exercícios. Você que já assistiu aí o primeiro módulo, né? Tava me cobrando bastante, né, esse segundo módulo. Então está ele aqui para você, mais uma bateria aí de 50 questões nós vamos resolver. Questões eu digo, né, num nível bem elevado, né? Se você viu lá o primeiro módulo, trabalhamos ali uma diversidade grande de questões. Nesse módulo aqui eu procurei pegar mais pesado, tá, pessoal? Então você pega aí muitas vezes concursos para a área de analista, ok? Bancas como o FCC, bancas como o ESAF, bancas como o CESP, que exigem ali uma compreensão textual em alto nível. Tá? Então o nosso treino aqui é alto nível, tá bom? Além dessas 50 questões de interpretação aqui que nós vamos comentar em vídeos, você também vai receber um mini simulado com 25 questões, ok? Todas elas vêm gabaritadas e comentadas. É interessante que você tente fazer, né? Tente fazer, cronometre aí um tempo, como se fosse, vai, simulando o dia da sua prova, né? Cronometra aí, que seja 40 minutos, que seja meia hora, né? Põe aí no relógio que você acha que gasta quando você está se deparando com uma prova de português, né? E aí você tenta simular essa realidade, depois confere o gabarito e vê o seu desempenho. Então, o intuito aqui, né, da interpretação é treino, moçada. Não existe, eu falei isso no primeiro módulo, não existe, tá, outra técnica que não seja essa. Treinar bastante, fazer muito exercício, ok? Obviamente, né? Quais são as técnicas que entram aí em pauta? Nós falamos disso aula passada. Sempre procurar fazer um resumo, né? Sempre procurar fazer um resumo do que você leu, tá bom? É interessante se você consegue produzir um resumo do que você leu, é sinal de que você conseguiu captar as ideias principais do texto. A identificação do tema, do seu objetivo principal, também é outra tônica que eu destaco aqui. E a conversão da linguagem conotativa em denotativa. Lembrando que conotação é o sentido figurado, denotação é o sentido literal. A gente tem que traduzir do figurado para o literal. Tudo bem? Vamos deixar de papo, não que esse papo ele não seja útil, né? Com certeza ele é muito útil, mas vamos para as questões aqui. Olha aí, começando aí, questão aí do TRF, segunda região. Texto aqui, ó, do Machado de Assis, tá? Texto aqui do Machado de Assis, o discurso inaugural da Academia Brasileira de Letras. Interessante aqui esse texto. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha aqui, ver o que a gente consegue identificar, né? Senhores, dois pontos. Ó, vejo o vocativo. Eu tanto posso separar o vocativo aqui por vírgula, né? Ou por dois pontos. Existe essa possibilidade também. Investindo-me no cargo de presidente, quisestes, ele usa aqui a segunda pessoa do plural, né? O vós, quisestes começar a Academia Brasileira de Letras pela consagração da idade. Ou seja, ele está sendo escolhido aqui, né, ah, por ser aí a pessoa, digamos, mais experiente, né? Ele até afirma isso aqui, ó. Se não sou o mais velho dos nossos colegas, estou entre os mais velhos. Ele não chega a ser o decano, né? O mais antigo. Mas, enfim, foi reconhecida nele ali a experiência, né, para tocar, tá certo, a Academia Brasileira de Letras. É simbólico da parte de uma instituição que conta viver confiar da idade funções que mais de um espírito eminente exerceria melhor. O que você entendeu aqui dessa parte? Ó? Que é muito interessante de uma instituição que conta viver, ou seja, de uma instituição já antiga, né, de uma instituição, enfim, que completa aí anos e anos de existência, confiar, né, funções, né, relevantes mais pelo critério da idade do que pelo próprio critério, ok, da competência técnica, digamos assim, né? Ele usa aqui, ó, espírito eminente. O que significa eminente? Eminente significa ilustre. Então ele tá chamando para si aí, né, a idade, a experiência e agradece aí isso aí ter sido reconhecido pelos seus colegas, né?
Agora que vos agradeço a escolha, digo-vos que buscarei na medida do possível corresponder à vossa confiança. Maravilha. Não é preciso definir essa instituição, iniciada por um moço, aceita e completada por moços. Tá? A academia nasce com a alma nova e naturalmente ambiciosa. Ele cita aqui a palavra ambiciosa, né? Daqui a pouco a gente vai fazer referência a ela. O vosso desejo é conservar no meio da federação política a unidade literária. Tal obra exige não só a compreensão pública, mas ainda e principalmente a vossa constância. Então ele se dirige toda hora, né, aos seus colegas de casa, né? O que é preciso, né, para atingir esse objetivo, moçada? É preciso constância, é preciso que insistência, né? A academia francesa, pela qual esta se modelou, sobrevive aos acontecimentos de toda a casta, às escolas literárias e às transformações civis. A vossa há de querer ter as mesmas feições de estabilidade e progresso. Veja, é um desejo, né? Essa estabilidade, assim como, comparando aí, né? Assim como a escola francesa, né? A academia francesa, ela é conquistada, né, a partir de muita disciplina, né? Então é um desejo, né, que realmente aí congrega, né, todos os participantes da Academia Brasileira de Letras naquele momento, né, congregou pelo menos naquele momento de inauguração. Maravilha. Já o batismo de suas cadeiras com os nomes pré-claros, com os nomes ilustres, né? Pré-claros aqui é um adjetivo erudito, né? Tá? Se referindo aqui a ilustres e saudosos da ficção, da lírica, da crítica e da eloquência. Você sabe que as cadeiras da Academia Brasileira de Letras são batizadas com o nome do escritor, né? Ok? Com o nome do seu fundador, né? Do seu escritor fundador, tá certo? Enfim, isso aqui é um indício de que a tradição é o seu primeiro voto. Cabe-vos fazer com que ele perdure. Passai a vossos sucessores o pensamento e a vontade iniciais, para que eles os transmitam também aos seus, e a vossa obra seja contada entre as sólidas e brilhantes páginas de vossa vida brasileira. Está aberta a sessão. Muito interessante, né? Retomar esses antigos discursos aí dos nossos grandes escritores. Maravilha, moçada. Interessante esse texto. Vamos ver aqui as questões referentes a esse texto. Vamos dar uma olhadinha. Olha aqui a primeira. Machado de Assis não explicita, mas deixa subentendida sua convicção de que a Academia Brasileira de Letras chegava para permanecer. Moçada, ó, cuidado aqui, né? Ele não explicita, mas deixa subentendida sua convicção de que ela veio para ficar. Ó, vamos com calma, vamos voltar lá para o texto, por gentileza. Ó. Vamos voltar lá para o texto. Quando ele fala bem aqui, ó, ela nasce com uma alma nova e naturalmente ambiciosa. O nosso desejo, deixa eu me incluir aqui, né? O nosso desejo, o vosso desejo, Machado de Assis falando, é conservar essa unidade literária. Para isso ela exige o que? Ela exige disciplina, ela exige constância. A Academia Brasileira ela se espelha na Academia Francesa, né? Ela que sobrevive aos acontecimentos de toda a casta, enfim, às escolas literárias, enfim, a todas as atribulações políticas. A nossa academia, né? O Machado de Assis se referindo aos seus colegas, a vossa, há de querer. Então, peraí, é um desejo, né? Fica claro aqui, ó, que é um desejo. Ok? Então, vamos voltar lá para a redação, porque ela é realmente safada, né? Safada no bom sentido, tá? Ela deixa aqui a gente um pouquinho vendido, né? Numa leitura um pouco rápida, né? Ele tá convicto, Machado de Assis, que ela veio para ficar? Rapaz, ele tem uma convicção, né? Ele tem uma convicção que isso é desejo de todos, tá? Isso é desejo de todos. Para ela permanecer, é necessário que haver constância, é necessário que cada membro da academia, ele cita lá no final do texto, passe para as gerações seguintes, ok? O legado dessa existência, o legado desse desejo, ok? Então não é uma coisa automática, né? Então a gente classifica aqui como falso. A gente classifica aqui como falso, porque ela veio, tá certo? Ela veio para ficar, mas
com uma determinada condição, né, de que as pessoas realmente levem à frente esse ideal, tá bom? Isso aí é apresentado como um desejo, não como uma convicção já de antemão, tá bom? Isso não já está consolidado, isso aí precisa realmente ser ratificado através do tempo, tudo bem? Machado de Assis parte da pressuposição de que a academia por si só manifestava sua natureza. Rapaz, ó, vamos voltar no texto. Questão difícil, né, moçada? Você veja que é uma questão difícil. Ó. Olha aqui no segundo parágrafo. Dá uma olhadinha no segundo parágrafo. Não é preciso definir essa instituição. Iniciada por um moço, aceita e completada por moços, a academia nasce com a alma nova e naturalmente ambiciosa. Tá? O vosso desejo é conservar, no meio da federação política, a unidade literária. Então perceba, moçada, quando ele fala aqui, ó, quando ele fala aqui que ela por si só já manifesta sua natureza, faz sentido, ó. Faz sentido sim. Ela não precisa ser definida. Ela não precisa ser definida. Os próprios membros que a compõem, né, esses membros fundadores que a compõem, em que inclusive vão batizar suas cadeiras, ok? Eles já têm ciência do que eles têm que fazer. Tá certo? Eles já têm ciência, eles precisam manter a unidade literária. Né? E para isso eles vão ter que realmente passar de geração para geração, ok? Esses preceitos, esses valores. Então faz sentido, sim senhor, faz sentido, sim senhor, essa afirmação dele aqui, né? Eu não preciso definir, ela simplesmente pela sua natureza, pelas pessoas que a compõem, ela assim já é caracterizada, né? Então verdadeiro. Questão difícil, né? Machado de Assis deixa implícita a ideia de que a ambição é leviandade, que deve ser creditada à imaturidade. Moçada, ele cita aqui, eu já marquei até Fausto, né? Ele fala em ambição onde, né? Ele fala em ambição aqui, ó, no início do segundo parágrafo. Essa ambição aqui, ó, ela é do ponto de vista positivo, né? Ela é apresentada aqui para a gente de forma positiva. É interessante, né, que a Academia Brasileira de Letras já inicie com essa ambição. Então não é algo leviano, não é algo imaturo, não. É algo positivo, é aquela ambição positiva, né? Não é aquela ambição negativa, né, que passa por cima de valores, nada a ver, né? Então, falsa aqui é a número 3. Veja aí uma questão difícil logo de cara, moçada. A gente marca aqui letra B de bola. Então veja, eu já estou partindo para um passo seguinte, moçada. Aqui a gente já precisa ter uma maturidade maior na hora de ler o texto. A gente precisa ir e voltar para ter a certeza, né? E essa habilidade ela só vai ser adquirida com o tempo, né? Com o esforço, com a repetição dos exercícios. Não tem jeito, moçada. É questão de treino mesmo. Não tem fórmula mágica não, tá bom? Vamos partir aqui para o próximo texto. Cefaz aqui em São Paulo. Legal esse texto, né? Muito interessante. A educação é uma função tão natural e universal da comunidade humana que, pela própria evidência, leva muito tempo a atingir a plena consciência daqueles que a recebem e praticam. Em outras palavras, educação é um investimento a longo prazo, né? Todo mundo sabe disso. Sendo por isso relativamente tardio, né? Tarde, o seu primeiro vestígio na tradição literária. Ele fala aqui da questão do registro literário. De fato, né? A educação ela demorou a ser primeiramente registrada, né? O seu conteúdo, aproximadamente o mesmo em todos os povos, é ao mesmo tempo moral e prático. Também entre os gregos foi assim. Está destacado aqui em vermelho porque a gente vai se utilizar disso aqui daqui a pouco, né? Reveste em parte a forma de mandamentos, como honrar os deuses, honrar pai e mãe, respeitar os estrangeiros. Consiste, por outro lado, numa série de preceitos, né, sobre a moralidade externa e em regras de prudência para a vida, transmitidas oralmente de séculos pelos séculos afora. E apresenta-se ainda como comunicação de conhecimentos e aptidões profissionais, a cujo conjunto, na medida em que é transmissível, os gregos deram o nome de tecné. Então ele fala aqui, também contextualiza com os gregos, né? Mas veja que isso aqui é comum, deixa eu encontrar aqui a parte, ó, a todos os povos, né? A todos os povos, né? Não é só aos gregos, né? Ele tomou aqui os gregos como parâmetro de referência, né?
Os preceitos elementares do procedimento correto para com os deuses, os pais e os estranhos foram mais tarde incorporados à lei escrita dos estados, né? E o rico tesouro da sabedoria popular, mesclado de regras primitivas de conduta e preceitos de prudência enraizados em superstições populares, o chamado folclore, chegava pela primeira vez à luz do dia, através de uma antiquíssima tradição oral na poesia rural gnômica, né, de Hesíodo. Interessante aqui, né? Ele faz todo um contexto histórico aqui, né? Então é o folclore, tá certo? Enfim, a tradição oral entrou muito nesse sentido, né? Tudo, né, tentando ali de certa forma registrar, né, todos esses ensinamentos que foram passados de geração a geração. As regras das artes e dos ofícios existiam naturalmente, em virtude da sua própria natureza, a exposição escrita dos seus segredos. Como esclarece, no que se refere à profissão médica, a coleção dos escritos hipocráticos. Ele está fazendo referência aqui a Hipócrates, né? O filósofo Hipócrates, o pai da medicina. Então, o que ele disse aqui no final? Ó? Esse registro, obviamente, da técnica, dos ofícios, né, das profissões, no que se refere, por exemplo, às artes médicas, né? Isso aí já demorou um pouquinho, né? Isso aí encontrou mais uma resistência de ser documentado, porque havia ali, obviamente, a ânsia ali de ter o segredo guardado, né? Então, as ciências demoraram para ser registradas na literatura, as artes médicas, tudo isso aí realmente encontrou um pouquinho de resistência, né? E ele cita aqui os escritos hipocráticos. Da educação, neste sentido, distingue-se a formação do homem por meio da criação de um tipo intimamente coerente e claramente definido. Essa formação não é possível sem se oferecer ao espírito uma imagem do homem tal como ele deve ser. A utilidade lhe é indiferente, ou pelo menos não essencial. O que é fundamental nela é o cânon, isto é, a beleza no sentido normativo da imagem desejada, do ideal. Então, uma coisa é a educação, né, formada ali de preceitos, outra coisa é essa imagem do homem ideal. O autor meio que faz uma distinção entre isso, né? A formação manifesta-se na forma integral do homem, na sua conduta, no comportamento exterior e na sua atitude interior. Nenhuma nem outra, nem a educação nem a formação nasceram do acaso, mas são antes produtos de uma disciplina consciente. Já Platão comparou o que é essa disciplina, né, consciente, ao adestramento de cães e raça. Ao adestramento de cães de raça. A princípio, esse adestramento limitava-se a uma reduzida classe social, a nobreza. Moçada, um texto aqui pesadíssimo, né? Pesadíssimo aqui, um texto com bastante informação. Enfim, ele faz aí uma análise, né, da educação, como ela passou a ser registrada. Então veja aqui que no início, né, essa educação ficava muito restrita ali à nobreza. Depois ela foi se expandindo, ela foi sendo registrada, né, literariamente, ela passou a fazer parte inclusive das leis dos estados, ela passou a integrar o folclore, enfim, você tem toda essa dimensão aí voltada para a educação. Muito bacana esse texto. Vamos na sequência aqui, ó. Questão número 2. Considerando o fragmento de texto acima e o contexto, é correto afirmar o quê? Na frase, também entre os gregos foi assim, esse termo grifado aqui, o assim, ele refere-se ao que será caracterizado posteriormente. Eu vou marcar aqui falso e você facilmente vai perceber, ó, facilmente vai perceber que está falso. Volte lá no texto, ó. Volte lá no texto, tá vendo assim, ó? Esse assim, na verdade, ele não está fazendo referência ao que vai ser citado posteriormente. Ele está retomando o que foi citado, né, anteriormente. Tá certo? O que foi citado anteriormente. O conteúdo aqui desse caráter educativo, ele se concentrava o quê? Ele se concentrava em termos práticos, né, e morais, né? Ele tinha ali ao mesmo tempo um conteúdo moral e prático. Isso aí aconteceu com todos os povos também, entre os gregos foi assim. Então veja, esse assim ele está retomando essa informação já citada anteriormente, ok? Vamos lá, vamos para a sequência. Então falsa aqui é a primeira. A letra B. Veja aí comigo a letra B, por favor. O período iniciado por reveste constitui uma explicação.
Vamos voltar lá, vamos voltar lá. Tem que voltar no texto, não tem jeito, né? Não tem jeito, vamos lá. Vamos ler aqui, ó. O seu conteúdo, aproximadamente o mesmo em todos os povos, é ao mesmo tempo moral e prático, ok? O conteúdo da educação, né? Nesse registro literário. Também entre os gregos foi assim, estou retomando o que eu disse anteriormente. Reveste em parte a forma de mandamentos, como honrar os deuses, honrar o pai e a mãe, respeitar os estrangeiros. Consiste, por outro lado, numa série de preceitos sobre moralidade externa. De fato, né? De fato aqui, ó, o que eu estou explicando aqui, né? O que eu estou explicando? Ele citou o que, né, anteriormente? Ó, vamos sempre fazer referência ao que eu citei anteriormente. Esse conteúdo ele é moral e prático. Como assim moral e prático? Moral e prático. Moral, mandamentos. Honrar os deuses, honrar o pai e a mãe, respeitar os estrangeiros. Ah, ou seja, tem aí todo um conceito moral e pragmático também, né? Ou seja, você precisa, além de ter isso aí como correto, pôr em prática isso aí. Então, de fato, né, esse trecho aqui, ele, digamos, explica, né, o que vem a ser esse conteúdo ao mesmo tempo moral e prático. Ele explica esse trecho aqui que começa com o período reveste em parte, né, a forma de mandamentos, e ele vai exemplificando isso aí, ok? De certa forma traduz para a gente, explica melhor para a gente o que significa esse conteúdo moral e prático. Então, a gente já marca aqui verdadeiro. Já marca aqui verdadeiro. Vamos nos convencer que as outras estão falsas. O como da linha 5 foi empregado com o mesmo valor que adquire em. Explicou detalhadamente o modo como tratar os animais recém-nascidos. Esse como aqui, ó, é um como que está se referindo aqui à maneira, né? Está se referindo aqui à maneira, a modo. Como é que é o como que está lá? Vamos voltar lá, ó. Como é que é esse como que está lá, ó? Bem aqui, ó, na linha 5, também entre os gregos foi assim. Reveste em parte a forma de mandamentos, como honrar os deuses, honrar pai e mãe. Esse como aqui, moçada, ó, qual é a função dele? A função dele, perceba, não é de modo, né? É de exemplificar. É de exemplificar. Tá certo? Então ele introduz aqui uma exemplificação. Então é diferente, né? É diferente aqui a função de um e de outro, né? Ok? Não é a mesma coisa. Então aqui a gente marca falso também. A correlação entre reveste em parte e consiste por outro lado denota que a educação entre os gregos tinha uma aparência que não corresponde totalmente à sua essência. Falso. Falso. Ó, é moral e prático, né? Ó, a gente não precisa nem voltar muito longe não, porque a gente já leu esse trecho. Ele fala aí, ó, moral e prático. Então veja, tem essa aparência moral, mas ela também está pautada na prática, na execução, tá certo? Então não é algo só de fachada não, né? Não é algo só de fachada não. Então eu diria falso aqui essa letra D, não tem nem o que pensar. E a letra E, em apresenta-se ainda, lá na linha 8, vamos voltar lá no texto e ver esse ainda. O termo grifado introduz um fator que na escala argumentativa é considerado como o mais relevante de todos. O que significa relevante? Relevante significa importante. Vamos voltar lá no texto, O que ele diz aqui pra gente, ó? O que ele diz aqui pra gente? Olha só. Reveste em parte, né, nos mandamentos, consiste por outro lado numa série de preceitos sobre moralidade externa e em regras de prudência, perfeito, e apresenta-se ainda como comunicação de conhecimentos e aptidões profissionais, né, a cujo conjunto os gregos denominaram tekne. Veja, esse ainda aqui, ele tem um caráter, moçada, aditivo, meramente aditivo. Ele não deixa entender, né, que se trate, né, ele não deixa entender que se trate aqui do aspecto mais importante, de forma alguma. De forma alguma. Não se trata do aspecto mais importante, é mais um deles. É mais um deles, ok? Então veja aí que também é falsa aqui a afirmativa da letra E, tá? Há mais uma questão referente a esse texto, eu vou deixar para o próximo bloco, para a próxima aula, ok? Encerro por aqui essa primeira parte, mostrando para você aí a complexidade desses textos agora que são apresentados aí a nós, né?
Ok? Então aquela leitura, aquele procedimento que eu pedi para você fazer, né? O resumo mental das informações que você está processando, esse resumo paulatino, ou seja, vai lendo o texto, vai procurando captar as informações principais e tirar o norte, né? Do texto, para onde ele está apontando, o que, que ele realmente destaca. Então, grifar uma ou outra palavra-chave sempre é importante nesse processo, né? Isso aí a gente vai aprendendo com a técnica. Então, no próximo bloco, eu retomo aí uma questão ainda referente a esse texto e inicio uma nova bateria também, né? Vamos que vamos aí exercitando essa nossa prática de interpretação textual. Qualquer dúvida, moçada, tá aí o meu perfil, entre lá e me questione, tudo bem? Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.